Olá pessoal, eu sou Thiago Goulart, jornalista do blog Valor Educação. Temos um convidado aqui especial, tem o Paulo Castilho, sócio fundador da Villan Capital. Casa nova no mercado, mas já bastante sólida. Tem uma equipe, a gente vai conversar um pouquinho, vai bater um papo, na verdade, para falar um pouquinho da história da Villan, os fundos que estão sob gestão, alguns fundos que têm um olhar mais especial, talvez, da equipe, e falar um pouquinho de cenário. Então vamos tocar aqui falando um pouquinho da história. Conta pra gente um pouquinho da história da Villan. Ô, Thiago, primeiro, bacana, um prazer estar aqui com vocês. Acho que é a casa Valor fazer isso, trazer esse conteúdo para os clientes, bem bacana. E falar da Villan é sempre muito bom, né? Porque é uma história que eu tenho um amor muito grande por ela. Comecei com essa história desde o início. E eu tive a felicidade de montar uma casa junto com duas pessoas que eu admiro muito. Uma que é o André Laporte, o André Laporte foi o primeiro sócio brasileiro da Goldman Sachs, né? Então, um cara que teve uma história muito bacana, tem mais de 25 anos de mercado em grandes bancos e resolveu montar esse negócio. E o outro que é o James Oliveira, né? O James Oliveira, ele foi CEO e CIO do BTG Pactual Asset Management. Então, passou a história inteira dele, desde 1992 até sair do BTG final de 2016 no banco. Era o quarto maior sócio do banco. E o James tem uma história muito forte na parte de macro, né? Ele sempre foi um cara muito forte em renda fixa, e o André sempre com uma história muito grande na parte de equities. Então a ideia da gente formar a Villan, né? Eu trabalhei 6 anos com o André na Goldman, então um cara que eu sempre admirei muito, sempre teve muito sucesso naquela casa. A gente falou, equipe alinhada, né? Equipe super alinhada, e eu acho que a ideia da Villan, quer dizer, falando um pouco da casa até, a gente hoje tem 28 funcionários, com R$ 1 bilhão sob gestão. Então a gente começou com um tamanho bem relevante. Mas o importante não é o tamanho, são as pessoas mesmo. Quer dizer, o fato de ter duas pessoas que têm uma cultura muito alinhada, né? Tanto o Goldman Sachs quanto o BTG Pactual são culturas de resultado, de performance, de entrega, né? Então, todo mundo lá tem essa mesma linha. É algo que realmente assim, sempre trouxe um interesse muito grande para a gente de... vamos juntar, vamos fazer isso junto, vamos montar uma asset que a gente acredita e que vai trazer um retorno diferenciado para os nossos clientes. Então foi um pouco isso que teve por trás ali desse início, né? Você falou de uma asset nova. Hoje a gente já tem praticamente um ano e meio de história, né? É muito novo perto da história que a gente tem. No entanto, mas já tem... a equipe já é bem experiente, né? Experimentada. Paulo, os fundos sob gestão, como é que vocês... Quais são esses fundos? Apresenta também um pouquinho pra gente e um pouquinho da estratégia deles. Legal, acho que a ideia naquele momento, a gente falou, o James tem toda a história dele e essa background muito forte de renda fixa, de juros, né? E o André com essa história muito grande de equities. E a gente, quando eu falo equities e ações, né? Sim, então, sim. A gente tinha uma ideia e além do James Laporte, tinha outras pessoas no time que a gente gostava, que a gente trouxe com a gente, que tem uma história muito grande com moedas, né? Sempre operaram muito moedas ao redor do mundo. Então, naquele primeiro momento, a ideia foi, vamos montar um fundo de macro, multimercado, porque eu consigo usar o melhor que eu tenho dentro de casa. Eu tenho especialistas de ações, tenho especialistas de renda fixa, de moedas, que vão saber qual é o melhor momento de navegar cada mercado, né? Então, qual que é o momento de eu ter ações, qual é o momento de eu ter renda fixa, qual é o momento de eu operar nos Estados Unidos, qual é o momento de eu operar no Brasil. Então, o fundo é global, né? Um multimercado global. É o Villan Macro, que é o carro-chefe da casa, né? E além disso, quer dizer, a gente falou, além do Villan Macro, tem toda essa história do André em equities. E tem investidores que só querem ter ações, né? Eu gosto do mercado de ações, prefere do que o mercado de renda fixa e do que o mercado de moedas. Então, naquele momento, além do fundo macro, vamos lançar um fundo de long bias. Certo. Porque o Brasil ainda não está no momento, né, que eu quero ter 100% de bolsa. Sim. Quer dizer, algumas pessoas podem até querer ter, mas tem umas pessoas que a chave está virando. Mas ela leva tempo. Vamos ter esse vai e volta, vamos ter um fundo de long bias, que eu tenho o risco de ações, mas é um risco um pouco mais, né, controlado do que estar 100% exposto ao produto. Então, a gente lançou o fundo macro, o fundo long bias. E além das duas estratégias, como a gente investiu muito no time de ações, sim, então as pessoas que estão lá são pessoas que... Eu tenho um analista do setor de utilities muito forte, eu tenho um analista do setor de commodities muito forte, um analista do setor de bancos muito forte, a gente trouxe gente da Gold, do BTG. Então a ideia foi, vamos aproveitar isso e também ter um fundo de ações puro, um long only. Então hoje a casa tem 3 produtos, o macro, o long bias e o fundo de ações. Todos abertos?
todos estão abertos. A diferença é Bacana. que o fundo macro é um fundo para investidor qualificado, e o long bias também, porque a gente opera muito lá fora, e o long only é para investidor em geral. Existe algum que vocês estão tomando um pouquinho mais, um olhar um pouco mais diferenciado ali? Lógico que todos têm um peso importante, tem peso igual. Mas existe algum que você possa falar um pouquinho da composição desse fundo? Eu acho assim, depende muito do interesse do investidor. Certo. Né? Então, que tipo de risco que ele está disposto a tomar. O perfil dele. O perfil dele. Porque hoje, obviamente, como você falou, o Brasil está num momento muito único, né? Com uma possibilidade de crescimento muito, muito legal. Então, tem muita gente que quer surfar isso, eu quero ter ações direto. Eu quero comprar o fundo do long only de vocês, que é o fundo que vai tentar performar mais do que a Bolsa. Nesse fundo eu vou ter Petrobras, eu vou ter Vale, eu vou ter Pão de Açúcar, né? Empresas que vão se beneficiar desse movimento de Brasil. E tem outras pessoas que não, falam, poxa, eu queria realmente me proteger um pouco. Né? Eu quero pegar esse movimento, mas eu quero ter um pouco mais de se eu perder dinheiro, eu vou perder tanto dinheiro. Né? E aí ele vai no macro, porque é um fundo que vai operar esses mercados, vai tentar ganhar ali 150% de CDI, né? Então aquele investidor está ganhando 6,5% ao ano, vai ganhar 9%, né? Nesse fundo, 10% nesse fundo. Então, mas se perder também não vai perder tanto. Então, acho que cada um... E o long bias é do meio dos dois, né? Quer dizer, não é nem tanto um, nem tanto o outro. Então, acho que assim, falar de cada produto, qual que é o produto que eu gosto mais, o que eu tenho mais facilidade, os três eu gosto muito. Sim. E tanto que a gente tem os 3 produtos em casa. Eu acho que depende muito de você, o que tipo de risco, né, que você quer tomar. Eu quero tentar duplicar meu patrimônio, né? Então, poxa, eu vou tomar de risco maior, né? Eu acho um pouco nessa linha. Paulo, falando um pouquinho de cenário também, para entender como é que o modo de pensar um pouco também da casa. E aí a gente poderia falar um pouquinho de cenário agora. Como é que você tem observado, por exemplo, a questão dos juros? Né? A gente está falando aí de um Fed que no primeiro momento, no ano passado, ele mencionava se falava em aumento de juros e agora os juros está negativo, tá cortando os juros. O governo brasileiro também está sinalizando isso, o Banco Central está fazendo um papel assim, conservador no sentido de mantendo uma pegada de corte de juros também. Então, quer dizer, a gente está observando aí uma taxa Selic para alguns analistas já estão comentando, economistas estão comentando no final do ano a taxa Selic tem uma queda até para 5%, por exemplo. Como é que você observa essa transformação ou esse movimento que tem acontecido, não só nos Estados Unidos, Brasil, que eu peguei a título só para citação, mas de fato no mundo? É interessante isso, né? Porque a gente fala Banco Central americano, o Banco Central americano acaba sendo o banqueiro central do mundo, né? Porque ele acaba definindo para onde vai a taxa de juros. E a gente fala tanto de taxa de juros aqui, né? E às vezes as pessoas esquecem o que é a taxa de juros, né? Isso. E taxa de juros nada mais é do que o prêmio pago por você abrir mão da liquidez do seu dinheiro. Então eu tenho dinheiro meu, que eu estou abrindo mão de ter esse dinheiro e estou dando esse dinheiro para outra pessoa. Estou dando para o banco vai pensar para outra pessoa e eu vou cobrar um prêmio por trás disso. Esse prêmio é a taxa de juros. Né? Então, conforme eu aumento ou diminuo a taxa de juros, eu estou determinando o que vai ter de dinheiro ou não no mercado mundial. Porque se a taxa de juros começa a ficar muito alta, todo mundo quer dar o dinheiro para o banco. Se a taxa de juros cai, não, então eu vou investir em outras coisas que não abrir mão da liquidez desse dinheiro, dando esse dinheiro para o banco. Então, o que o Banco Central americano tem feito, e ele mudou essa cabeça dele, realmente ele estava com uma política que a gente chama com uma política mais hawkish, né? Que ele estava aumentando a taxa de juros, e aumentando a taxa de juros, ele estava tirando um pouco do dinheiro da sociedade, segurando, e de repente ele inverteu. Falou, não, agora com a cabeça dele, que estava analisando o que estava acontecendo no cenário econômico, falou, não, faz sentido eu baixar os juros. E a hora que ele baixa os juros, ele joga mais dinheiro na economia, e os outros bancos centrais do mundo. Mas fala, poxa, espera aí, os Estados Unidos está baixando os juros, eu também preciso fazer isso, senão minha moeda vai desvalorizar, tem umas situações que vão acontecer em cada país. Então, o que tem acontecido no lado de mercado hoje é isso. O Banco Central brasileiro olha e fala, poxa, o mundo, de certa forma, está tranquilo. O Banco Central americano está baixando juros, então o diferencial de juros não é problema. Aí ele olha para dentro de casa e fala, poxa, a inflação está controlada até um pouco abaixo da meta. Crescimento não tem, então tem que cortar os juros também. Né? Então, essa expectativa, você fala, pô, alguns players do mercado esperando os juros a 5,75, a gente acha que vai estar 5 no final do ano até, quer dizer, uma visão um pouco mais agressiva ou otimista, mas assim, os juros vindo a 5 pode ser uma mudança estrutural no Brasil enorme.
né? Quer dizer, o investidor, pessoa física, que tinha aquela visão de juros históricos do Brasil acima de 10% ao ano, né? Quer dizer, ninguém precisa, vou me aposentar com tal idade, porque mudou. Então ele vai ter que se adaptar a isso e vai ter que trabalhar como o resto do mundo, que é normal você não viver de juros, você tem que viver do seu trabalho, do dinheiro que você guardou ou do risco que você toma em cima daquele dinheiro, né? E aí, falando dessa disrupção que está acontecendo no Brasil, voltando aqui para o nosso pro país, a gente tem observado várias sinalizações do governo. A gente teve aí uma recente palestra do Paulo Guedes, né, do ministro da Economia, mencionando justamente bom, a reforma da Previdência, o tema, a gente sabe que vai passar. Só que o tamanho dela, né, se vai desidratar ou não, é que chama um pouco a atenção, mas a gente sabe que isso já está virando quase que um pacto nacional, né, não tem muito o que se discutir mais, é fundamental para a sanidade fiscal do país, isso é um ponto fato, né? Mas está sinalizando, está sendo gestado também outras reformas, como a tributária, por exemplo. E um outro ponto, eu vou tentar agregar aqui duas questões, tá? Essa questão das reformas que estão sendo feitas no Brasil e a do G20, né? Uma outra sinalização também de uma abertura comercial interessante acontecendo com acho que não foi firmado ipsis literis, né, na questão do laço aí, do acordo entre Mercosul e União Europeia, mas a gente sabe que esse acordo tem muita coisa benéfica ao país, principalmente as companhias, a economia brasileira. Juntando esse ponto, né, reformas, uma virada de mentalidade e uma parceria que veio de longo tempo capengando e agora se solidificou entre Mercosul e União Europeia. Qual o reflexo disso que vocês têm observado para a economia brasileira de maneira geral, para as empresas? Eu acho assim, o primeiro momento, quer dizer, o maior reflexo para a economia brasileira e para as empresas nesse momento acaba sendo os juros. Sim. Né? A reforma da Previdência, a reforma tributária ou uma relação entre Mercosul e G20, tudo isso é extremamente benéfico, necessário, mas ainda está por vir, né? Então ainda tem dúvidas nessas questões. A Previdência hoje tem muito menos dúvida, né? O quanto vai desidratar também, eu acho que uma dúvida muito menor. Eu vejo assim, uma situação que é muito positiva, né? Paulo Guedes aqui ontem, falando para 5 ou 8 mil pessoas, né? E numa fala que ele está propondo o país a fazer uma reforma da Previdência em que as pessoas vão se aposentar mais tarde, né? Quer dizer, vai pegar no bolso de todo mundo. Sim. E tendo apoio para isso, é incrível, né? Então a população apoiando um ministro da Economia que está trazendo isso, a população entendeu a necessidade disso. Então eu vejo isso com ótimos olhos, porque eu acho que também pode ter um entendimento da população da necessidade da reforma tributária. Né? Então, e isso anima muita gente. Quer dizer, obviamente você vai ter um impacto muito positivo nas contas públicas através da reforma da Previdência, você vai ter um impacto positivo nas empresas em relação à reforma tributária. Então, isso realmente é algo extremamente positivo e que faz a gente ter essa visão, até falando um pouquinho do fundo, né? Como é que a gente está posicionado em relação ao que a gente está enxergando dentro da economia, a gente está otimista. Certo. Então é um otimismo cauteloso que a gente gosta de falar, né? Porque as coisas estão indo bem e às vezes podem mudar. Né? Então, isso é um pouco da preocupação que a gente tem de quando tem uma posição, você monta uma posição, você não pode simplesmente, então os juros vai cair, eu vou colocar todo o dinheiro na queda dos juros. Poxa, às vezes pode voltar, né? Sim. Então, a gente realmente hoje está aplicado em juros, quer dizer, a gente acredita que os juros vai cair, a gente está comprado em Bolsa de Brasil, que realmente a gente vê um espaço para aumento da Bolsa, obviamente via ações que a gente gosta, né? E a gente está comprado em real, levemente comprado em real contra dólar. Então, a cabeça da casa e a estrutura dos investimentos, isso é 80% mais ou menos da nossa carteira. Os outros 20% estão lá fora. Perguntando um pouquinho, né? Disso. Porque hoje a gente está levemente vendido S&P, que a gente acha realmente... A venda de S&P é até um pouco de proteção, né? Porque eu acho que o Brasil pode sofrer um pouco se o mundo acabar se machucando um pouco. Sim. E se o mundo se machucar, como o S&P está muito forte, a gente acha muito valorizado, ele tem mais, talvez, para cair do que aqui. Então acaba sendo um pouco de proteção essa venda de S&P e realmente tem esse movimento de queda de juros global. Então também estou com uma posição aplicada, levemente aplicada em juros americanos e levemente aplicada em juros de México.
E aí, assim, uma outra questão que a gente está observando também ora isso se abranda, ora fica mais quente o assunto, que é justamente sobre o trade war, né? Então, há às vezes, uma resposta do Trump um pouco mais enérgica, com uma guerra tarifária pesada, sobretaxando produtos chineses. O reflexo disso no Brasil, ou por países emergentes, tem significância? Como é que vocês também enxergam essa questão, que não há data, né, específica para acabar isso daí, na verdade? Isso daí é uma grande questão política, estratégica que existe ali no meio. O trade war já deu muita dor de cabeça pra gente, né? Quer dizer, e você realmente, dependendo do Trump, a surpresa vem de repente, né? Num Twitter, alguma coisa assim, né? Então, é algo que a gente acompanha sempre muito, muito de perto. Mas eu acho que o trade war traz um assunto interessante, que é o lado, assim, às vezes você está olhando muito uma visão, a gente costuma usar uma palavra que é idiosincrática, né? Que é de Brasil, o que está acontecendo no particular daquele, né? O que está acontecendo com o Bolsonaro, reforma da Previdência e tal. Então o Brasil vai melhorar e, de repente, o Banco Central americano aumenta os juros e, poxa, vai tudo por água abaixo, né? Então, a gente sempre tem que olhar, né, a situação idiosincrática do país, mas eu tenho que olhar de fora também. Eu tenho que, aquela coisa que você está dentro da floresta, mas tem que sair da floresta para olhar também o que está acontecendo na floresta. É fundamental para análise melhor, mais fria. Então, o trade war é de extrema importância, porque realmente qualquer coisa que aconteça no trade war vai impactar os países emergentes, vai impactar o mundo inteiro, né? Então o Brasil tem uma relação comercial com a China, tem uma relação comercial com os Estados Unidos e outros países emergentes também. Então qualquer coisa que é uma relação comercial ruim entre Estados Unidos e China é muito maléfica para o mundo, né? Certo. Então a gente tem uma expectativa, uma esperança, e a nossa visão hoje é essa, de que as coisas vão caminhar numa forma boa. Explorei bastante aqui o Paulo, deu para, acho que, falar um pouco de cada situação atual, emergente até, né? Fundos, a composição dos fundos, um pouco da posição, na verdade, como é que os fundos estão posicionados, falou um pouco da casa também, assim, satisfação em tê-lo aqui conosco. Vamos tentar estreitar mais essa relação e vamos para frente. Vida longa. Esperar trazer bons retornos aí para o nosso fundo. Bacana, obrigado, Paulo. Obrigado.